Esse caso do acidente envolvendo o rapaz do Porsche lá em São Paulo, que numa velocidade impressionante bateu na traseira de um Uber e matou o motorista de 54 anos, tem causado muita comoção social e muita especulação. A cada dia surge um fato novo, coisas que realmente impressionam, como, por exemplo, a proposta feita pelos advogados da família de pagar um salário mínimo aos herdeiros do falecido motorista de Uber, uma fiança pesada de R$ 500 mil paga pelo jovem empresário, fixada pela justiça como forma de prevenir ali, eventualmente, a reparação dos danos causados não só naquela vítima fatal, recuperando os seus herdeiros, mas também o outro amigo que estava ao lado, que se machucou bastante também. O fato de que os radares ali do sistema viário não estavam ligados, não estavam funcionando, o que prejudica a aferição exata da velocidade. O fato do rapaz ter recuperado sua carteira 10, 12 dias antes. Ser filho de um grande empresário, estar dirigindo um carro de mais de R$1 milhão. Estar embriagado, não estar embriagado. O fato da mãe ter socorrido o menino, dizendo aos policiais que iria ao hospital e os policiais lá chegando não encontraram o rapaz. Uma série de coisas. O fato dele não socorrer as vítimas também, se apresentar mais de 48 horas depois. A divergência de depoimentos das pessoas que estavam juntos, enfim, uma bagunça completa. Mas o que pouco se vê é o porquê da polêmica em relação ao crime que ele praticou e efetivamente como que ele vai pagar, como que ele irá pagar por esse crime praticado. Porque tem uma divergência muito grande na interpretação das nossas leis. E isso pouco está sendo dito. Ele cometeu um crime culposo? Ele cometeu um crime doloso? Importante algumas informações para você, internauta, ter noção de como melhor refletir a respeito disso. Porque o nosso Código de Trânsito brasileiro, ele tem lá praticar o homicídio culposo na direção do veículo. Você tem penas de 2 a 4 anos de detenção. E se você deixar de prestar socorro, essa pena sobe. E desde 2017 tem um dispositivo que aumenta essa pena quando estiver sob influência de álcool, por exemplo, ou substância que possa comprometer a boa estabilidade na condução daquele automotor. E aí você vai para uma pena que vai de 5 a 8 anos. Mas aí são crimes culposos. Essa é a linha que normalmente a defesa tem utilizado. Mas a sociedade, alguns juristas, a comunidade está muito atenta, os jornalistas estão muito atentos, muito revoltados, porque acham que ali houve um homicídio doloso. Ou seja, ele assumiu o risco de produzir aquele resultado. Porque se estava numa velocidade incompatível a mais de 120, 150, não importa, mais do que a velocidade permitida, e se também ingeriu bebida alcoólica, ele assumiu o risco de produzir um resultado, que é o dolo, para todos nós que operamos com o direito. E haver um dolo eventual. Morrendo ou não morrendo, para ele tanto faz. Batendo ou não batendo, tanto faz. Lesionando ou não lesionando, tanto faz. Ele assumiu o risco, especialmente se de alguma maneira se comprovar que estava embriagado, havia ingerido bebida, o que só agrava o cenário. Alguns juristas estão dizendo, olha, mas se o Código Nacional de Trânsito já traz lá que conduzir a veículo sob efeito de bebida já tem uma pena específica, será então que não dá mais para um juiz aplicar a pena do homicídio doloso, que é a regra geral do nosso Código Penal, que vai de 6 a 20 anos? Essa matéria chegou recentemente no Superior Tribunal de Justiça e o ministro Reinaldo Soares da Fonseca disse que, embora o Código tenha aumentado, o Código de Trânsito tenha aumentado as penas, inserindo esse parágrafo 3º no dispositivo que já existia, se for configurado o dolo, ou seja, se havia ali uma plena consciência do agente de que poderia causar aquele dano, poderia lesionar, poderia matar, criar toda essa situação lamentável que nós vivenciamos mais uma vez, é possível sim que o crime a ser respondido pelo agente será o crime de homicídio. E aí vai para o tribunal do júri. Ele deixa muito claro. Se você tiver essas características do dolo eventual, ou seja, assume aquele risco, tanto faz para o agente se vai ou não vai
machucar, se vai lesionar, ele entende que vai para o júri, e aí é o homicídio doloso do Código Penal. Essa matéria já vinha sendo discutida há muito tempo. A gente verifica que sistematicamente, quando envolvem pessoas com dinheiro, quando envolvem tragédias como essa, a discussão vem sempre à tona, mas é importante ter conceitos jurídicos, conceitos um pouco mais técnicos para poder formar as suas convicções. Essa discussão, quando acontecem acidentes de trânsito com motoristas embriagados em alta velocidade, ela é muito recorrente nos tribunais. E sempre lembrando o saudoso professor Luiz Flávio Gomes. Professor Luiz Flávio Gomes, que foi delegado, promotor, juiz, advogado e várias vezes esteve em Rio Claro proferindo palestras jurídicas. Ele, há 13 anos, comentava um episódio muito parecido com esse. E dizia o professor, olha, essa dúvida vai ser eterna. Se estava ali agindo de maneira culposa ou de maneira dolosa. Então o professor sugeria, já naquela época, por que o nosso legislador não cria a figura da direção temerária? Ou seja, toda vez que o motorista estiver ali dirigindo sob efeito de álcool ou em velocidade absolutamente incompatível, vai estar configurada uma culpa gravíssima e ele deverá pagar ali com uma sanção bastante pesada. Acabávamos com toda essa discussão, mas parece que o nosso legislador dormiu todo esse tempo e continua dormindo. E é por conta disso que nós temos sempre essas discussões. Quando envolve alguém que tem dinheiro, carros valiosos, vítimas inocentes, como na situação em concreto, em que a sociedade cobra muito, mas se esquece que nós temos a oportunidade de resolver parte desse problema, criando um dispositivo através de nossos legisladores da chamada condução temerária. Resolveríamos boa parte dessa discussão jurídica.